Olá, pessoal. Vamos então iniciar o capítulo 6, que é o capítulo, essa é a primeira aula do capítulo 6, que é o capítulo sobre energia de um sistema, mas na realidade a gente vai ver bastante trabalho que uma força realiza sobre uma partícula ou um sistema de partículas. Vamos relacionar esse trabalho com a energia cinética desse sistema. Vamos olhar para a definição de forças conservativas e, consequentemente, também para as forças dissipativas, que são aquelas que não são conservativas. Aí vamos olhar para a energia potencial em sistemas conservativos e, finalmente, o diagrama de energia. Tudo isso vai ser visto nesse capítulo aqui. Antes de começar, nós precisamos definir sistemas e ambientes. Para quê? Justamente para a gente conseguir diferenciar o que faz parte daquele sistema, o que não faz, e a gente vai conseguir analisar, então, quais são as ações externas ou internas àquele sistema. Então, nosso livro começa dizendo que no modelo de sistema, nós concentramos a nossa atenção em uma pequena porção do universo, que é justamente o sistema. Tudo isso é a aproximação para simplificar a nossa análise dos problemas, né, gente? Porque se você for considerar todas as interações do universo, fica complicadíssimo de estudar. E a gente ignora os detalhes fora do sistema. Uma habilidade crítica para a aplicação desse modelo de sistema, a solução dos problemas é a identificação do problema. Então, eu olhar para o sistema e saber, então, quem que eu estou considerando. Por exemplo, aqui ó, no sistema planetário, aqui está desenhado o Sol, a Terra e a Lua representado. Então, eu posso, de repente, estar interessado em estudar somente a Lua, e aí eu vou ver quais são as forças aplicadas sobre ela, vão ser todas forças externas, por exemplo, a força de atração que a Terra exerce sobre ela, a força de atração que o Sol exerce sobre ela. Agora, se eu considerar o sistema Terra-Lua, então essa atração entre a Terra e a Lua passa a ser uma força interna ao sistema. A força externa, no caso, seria a atração que o Sol exerce sobre esse sistema como um todo. E por aí vai. Então, é muito importante, segundo o nosso livro, é crítico a gente saber identificar qual é o sistema que está sendo tratado aí nesse problema. Então, esse sistema pode ser apenas um objeto ou uma partícula, como está representado. Esse aqui é um dos primeiros desenhos que tem no capítulo, né? Esse objeto aqui sofrendo a ação dessa força, ou nós podemos considerar uma coleção de corpos ou partículas. Um exemplo é na situação em que a gente estuda gases, né, gente? Nós temos o trabalho das forças internas, que é a interação entre as partículas desse gás, e nós temos o trabalho externo, que é aquele que vai, por exemplo, fazer mudar o volume, está associado com a variação de volume e pressão desse gás, certo? Ok. Quando a gente fala em trabalho, tem uma dificuldade a mais aí, que é a seguinte: para todas as grandezas que a gente viu até agora, a definição cotidiana da grandeza, ela é muito parecida com a definição física. Já não é o caso do trabalho. Tem certas coisas que a gente sabe que dá muito trabalho, mas é o trabalho no sentido do dia a dia. Porém, não define o significado físico da palavra trabalho. Então, o que é tipicamente o trabalho? O trabalho é realizado por uma força sobre um objeto quando existe uma componente dessa força, ou a força toda, está aplicada ao longo do deslocamento desse objeto. Então, tem certos pré-requisitos para a gente dizer que o trabalho foi realizado por uma força sobre um determinado objeto. Quais são esses pré-requisitos? Bom, primeiro o objeto tem que estar
em movimento. Segundo, tem que haver pelo menos uma componente da força ao longo do movimento, aí sim eu digo que foi realizado um trabalho dessa força sobre o objeto. Então, no livro está assim, ó, quase todos os termos que utilizamos até agora, por exemplo, velocidade, aceleração, força e assim por diante, trazem um significado similar na física aos que tem na vida cotidiana. Velocidade escalar, por exemplo, é a velocidade que a gente vê no velocímetro do carro e por aí vai, né? Agora, defrontamos-nos com um termo cujo significado é distintamente diferente na física e no dia a dia, que é justamente a palavra trabalho. No sentido físico, existem alguns pré-requisitos para dizer se eu realizei trabalho ou não, né? Independente de você ter feito o trabalho no sentido prático da coisa. Muito bem, para a força constante e a trajetória retilínea, lá no ensino médio, a gente aprende uma expressão para o trabalho, né? Que é bastante conhecida de vocês. Acontece que agora nós vamos generalizar essa expressão. Então, logo de cara, é importante enfatizar que essa expressão que está aqui não vale para todas as situações que nós vamos estudar. Tá? Muitas vezes a pessoa vai fazer o exercício e rapidamente busca no formulário e encontra essa expressão aqui e já aplica sem a preocupação de saber se ela vale. Então, gente, de cara, essa expressão não é geral. Por isso que eu coloquei, ó, para força constante e trajetória retilínea. Aí essa expressão vale. Por quê? Vamos ver. O trabalho realizado sobre um sistema por um agente que exerce uma força constante sobre ele é o produto do módulo da força, o módulo ΔR do deslocamento, do ponto de aplicação da força e o cosseno do ângulo θ. O que é esse ângulo θ? É o ângulo entre o vetor força e o vetor deslocamento. Tá? Em que θ é o ângulo entre, exatamente, o vetor força e o vetor deslocamento. Então, essa figura é uma figura que o livro traz para a gente, a figura 6.2, e nós observamos, então, que essa relação, ela atende a maior parte das situações que a gente aprende lá no ensino médio, tá? Então, para a força paralela ao deslocamento, o ângulo é 0, o cosseno é 1, e a gente fica que trabalho é força vezes deslocamento. A expressão mais conhecida agora, lembrando, não é a expressão geral. Nós podemos ter a força perpendicular ao deslocamento, significa que esse ângulo θ vai ser 90 graus, cosseno de 90 é 0, e, portanto, o trabalho vai ser 0 quando a força for perpendicular ao deslocamento. E nós temos o trabalho negativo, que é quando a força se opõe ao deslocamento, ou pelo menos ela tem uma componente que se opõe ao deslocamento, né? A situação em que esse ângulo θ aqui, ele é maior que 90 e pode ir até 180 graus, né? Então, eu teria esse cosseno negativo, quando o θ assumir esses valores, e, portanto, o trabalho vai ser negativo, tá? Então, a força aplicada contrária ao deslocamento, ou pelo menos com uma componente contrária ao deslocamento, vai resultar em um trabalho negativo. Muito bem, pessoal, quando a gente olha para essa expressão aqui, olha, força, deslocamento e o cosseno do ângulo entre eles, a gente percebe o quê? A gente percebe que força e deslocamento são vetores, mas estão representados aqui, ó, em módulo. E aí nós olhamos, bom, eu estou olhando para uma relação entre vetores, né? Parâmetros que eu sei que são vetoriais, resultando numa grandeza que é tipicamente escalar, tá? Então, o trabalho não é vetorial, o trabalho é escalar. Então, agora que a gente já aprendeu um pouco mais de cálculo, já sabe que essa relação entre dois vetores que resulta em um escalar e que envolve o cosseno de θ é o famoso produto escalar, certo? Então,
essa relação, se eu levar em conta o caráter vetorial de força e deslocamento, ela pode ser reescrita dessa forma, tá? O produto escalar de força pelo deslocamento, ok? Então, veja que aqui a gente já deu um passo adiante em relação ao que você conhecia no ensino médio. Porém, essa relação aqui ainda continua valendo somente se a força for constante e a trajetória for retilínea. Por que isso, gente? Porque se a força for variável, tá? Eu não sei exatamente que número eu coloco aqui, a não ser que ele pergunte o trabalho médio, aí eu ponho a força média. Mas pior ainda, se a trajetória não for retilínea, esse ângulo θ fica variando. E aí, como é que eu faço? Vamos ver direitinho. Só relembrando aqui, já que a gente falou de produto escalar, é importante dominar esse conceito, né, do produto escalar. Aqui tem uma representação, também é uma figura do livro, onde nós temos um vetor A e um vetor B, e nós queremos calcular o produto escalar de A por B, aqui é a expressão matemática que a gente já conhece. Reparem que, na hora em que eu escrevo B vezes o cosseno do ângulo θ, eu estou projetando esse vetor B aqui ao longo da direção A. Lembra que a gente viu nas aulas anteriores como é que a gente escreve as projeções do vetor nos eixos cartesianos? Aquele eixo que está adjacente ao ângulo é o termo que corresponde ao cosseno, né? Então, aqui é como se eu estivesse projetando o vetor B para cá sobre a direção de A. É exatamente esse o sentido do produto escalar. O produto escalar de A e B é igual ao módulo de A pelo módulo de B vezes o cosseno, e é a projeção de B sobre A, tá? Muito bem. Quando a gente olha para esse produto escalar da forma como está definido aqui, imediatamente a gente já deduz como que ficaria o produto escalar dos versores, ou seja, dos vetores unitários nas direções x, y e z, tá? Na direção x a gente tem o versor i, na direção y o versor j e na direção z o versor k. Essa notação varia levemente de livro para livro, mas essa é a que o nosso livro adota. Quando você faz o produto escalar de I por I, vai ficar o módulo de I, que é 1, vezes o módulo de I, que é 1, vezes o cosseno do ângulo entre I e ele mesmo, né? Esse ângulo é 0, o cosseno é 1, então o produto escalar de I por I é 1. A mesma coisa valendo J por J e K por K. Porém, quando você faz os produtos cruzados, ou seja, I escalar J, I escalar K ou J escalar K, esses produtos vão envolver o cosseno, mas vai ser o cosseno de 90 graus, não é? Como o cosseno de 90 é zero, esses produtos escalares cruzados, eles vão dar sempre zero. Para que isso é importante? Porque quando a gente tem dois vetores escritos nas suas componentes, tá? Na hora que eu vou fazer A escalar B, eu teria que fazer cada termo multiplicar, ou o produto escalar com os outros, com cada um dos termos do outro vetor. Porém, eu nem escrevo isso. Por quê? Porque eu já sei que I por J, por exemplo, vai dar zero. I por K vai dar zero. Então, sobra quem? AXI por BXI, não é? Sendo que I, escalar I, é igual a 1. Então, quando eu faço o produto escalar desse termo AX com o vetor B, vai sobrar apenas AX, BX. A mesma coisa, AY com o vetor B vai sobrar quem? AY, BY. Todos os outros termos vão ser zero, né? Quando eu faço AYJ com BXI, eu vou ter o produto escalar de J por I, que é zero. Quando eu faço a YJ com BYJ, eu vou ter J por J, que é 1, e acaba aparecendo somente a YBY aqui, tá? E a mesma coisa com a componente Z, e eu fico com a ZBZ. Então, vejam como é importante a gente lembrar dessas relações para eu poder escrever o produto escalar usando as projeções dos vetores nas componentes.
E também para a gente definir, ó, que o módulo ao quadrado de um vetor nada mais é do que o produto escalar daquele vetor por ele mesmo. Isso aqui é uma relação importante que, inclusive, a gente vê em números complexos e vai usar em determinadas situações ao longo dos tópicos da física, tá? Mas aqui, para o trabalho, o mais importante é essa relação aqui, tá? Quando você tem dois vetores diferentes e está fazendo o produto escalar entre eles, tá? Foi uma breve revisão aí de produto escalar, porque nós vamos usar realmente ao longo desse capítulo. Muito bem. Uma outra forma, gente, que lá desde o ensino médio a gente aprende para calcular trabalho, é a determinação gráfica do trabalho. E lá no ensino médio é especialmente importante, por quê? Porque a gente calcula o trabalho da força elástica. O que vem a ser essa força elástica? Ela é uma força variável, então veja, nos casos anteriores a gente estava força constante, né? Agora é uma força variável, que vai depender do quanto que eu estico a mola, tá? A elongação dessa mola. Então, imagine que você tem uma mola aqui, nessa posição ela está em repouso. Então, a força elástica é igual a zero. Na medida em que você estica essa mola, vai surgir uma força elástica que a mola aplica. Deixa o caminhão do gás passar. Vai surgir uma força elástica que a mola aplica para tentar fazer, restituir a posição de equilíbrio, né? Fazer esse corpo voltar para essa posição. Mas eu poderia dizer também, ó, para esticar essa mola, eu tenho que aplicar uma força aqui, tá? Quando eu estou falando da força que eu aplico para esticar a mola, essa força é positiva. Quando eu falo da força que a mola aplica, a força de restituição da mola, eu vou usar a força negativa, tá? Por quê? Porque eu estou considerando o eixo X aqui para frente. Então, se eu tenho uma força aplicada para a direita, essa força é positiva para a esquerda, ela vai ser negativa. Então, de cara, você percebe que quando eu escrevo força elástica igual a Kx, é a força que a minha mão aplica para esticar essa mola, tá? Bom, todo mundo que já esticou mola na vida sabe, né? Se você aplica uma certa força para esticar até X, e você quer esticar ainda mais, a força tem que ser ainda maior. Inclusive, é o princípio de funcionamento de vários exercícios que eles usam, né? Em fisioterapia, em pilates, em academia, etc. Trabalham muito com mola. Quanto mais você estica a mola, mais força você precisa aplicar. E, por outro lado, molas com uma constante elástica diferente vão requerer forças maiores ou menores para serem esticadas de uma mesma proporção, certo? O gráfico vai ficar assim, ó. Força que eu tenho que aplicar em função da elongação da mola vai ser uma linha reta, né? Porque, olha, aqui eu tenho uma função de primeiro grau, sendo que essa reta passa pela origem, ou seja, quando a deformação é zero, então a força que eu preciso aplicar também é zero, certo? Muito bem, como é que a gente calcula graficamente o trabalho? Você já sabe isso desde o ensino médio. Se você tem um gráfico de força em função do deslocamento, no caso é o deslocamento desse objeto aqui, que é correspondente à elongação da mola, é só calcular a área sob o gráfico, certo? E nesse caso aqui, você vê que essa área é a base, que é x, vezes a altura é a força elástica. Mas quem é a força elástica? Kx, né? Base vezes altura dividido por 2. Então, é Kx vezes x dividido por 2, que dá Kx ao quadrado sobre 2, que é a expressão que vocês já conhecem para o trabalho da força elástica. Então, lá no ensino médio, a gente aprende o seguinte: se a força for constante, eu faço força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo, né? E se a força for variável? Aí eu faço a determinação gráfica. O caso mais clássico é esse caso da força elástica, mas ainda tem outras situações que aparecem, como, por exemplo, aqui, ó, em que você tem, essa força
ela variou no primeiro deslocamento, ficou constante no segundo, variou depois no terceiro deslocamento e variou no último deslocamento, tá? E aí, o que você faz nessa situação? Você calcula separadamente as áreas, né? A1, A2, A3. Aqui, ó, você percebe que a força ela fica negativa, ou seja, ela é aplicada contra o deslocamento, então o trabalho aqui fica negativo, e assim por diante. E o trabalho total você calcula a partir da soma das áreas. Está até indicado aqui, ó, que a área 4 e a área 5 ficam negativas. É uma estratégia que a gente aprende também no ensino médio. Por que a gente aprende essa estratégia? Porque lá no ensino médio a gente não sabe fazer integração. E agora eu sei que vocês já correram atrás e sabem integrar, tá? Então, isso aqui também vale, gente, quando a gente está ao longo de uma trajetória não retilínea. Ora, por quê? Lembra que na trajetória não retilínea, aquele ângulo θ vai variar. Então, aqui eu estaria representando o quê? A projeção da força sobre o deslocamento, porque quando o θ muda, a projeção da força sobre o deslocamento muda também aquilo que ele está falando, chamando de Fx, não é? E considerando o deslocamento ao longo de um ΔX. Muito bem, calcular essas áreas todo mundo já sabe. A questão é, e quando eu vou para uma força que varia com deslocamento de uma forma mais contínua? Porque você vê aqui que a forma não é bem contínua, né? É uma forma, digamos, contínua num certo trecho e depois muda abruptamente no trecho seguinte. E quando eu tenho essa situação aqui, eu posso fazer uma análise parecida com essa, mas só que pegando áreas com deslocamentos cada vez menores, para ficar aproximadamente com a área sob essa curva aqui, tá? Então, o trabalho total realizado para o deslocamento de xi até xf é aproximadamente igual à soma das áreas de todos os retângulos. Aproximadamente igual, porque vocês estão vendo que não coincide perfeitamente aqui quando eu pego essas áreas do retângulo. Aí você poderia falar, mas se isso é aproximadamente, como é que eu poderia melhorar essa aproximação? A gente melhora, pegando retângulos com bases cada vez mais estreitinhas aqui, ou seja, esse ΔX cada vez menor. No limite, isso aí seria um ΔX tendendo a zero, significando dizer que eu teria infinitos retângulos aqui. Olha que coisa interessante, eu teria uma soma infinita. Então, aqui representando novamente o desenho, nessa situação, o trabalho realizado é a soma sobre todos esses retângulos aqui, ó, de Fx ΔX. Esse Fx é a projeção da força ao longo do deslocamento, a componente da força ao longo do deslocamento, né? E eu estou fazendo a soma sobre todos esses retângulos, certo? Mas e se eu diminuo bastante a largura desse retângulo? Quanto mais eu diminuo a largura do retângulo, maior vai ser o número de retângulos que eu vou ter sob essa curva, né? No limite em que essa largura tende a zero, eu vou ter uma soma infinita, tá? E soma infinita, minha gente, é igual a integral, tá? Então, eu teria a integral desde a posição inicial até a posição final de Fx dx. Reparem que esse dx é o ΔX tendendo a zero, que fica um deslocamento infinitesimal, tá? Então, agora eu vou começar a usar a integral para calcular o trabalho e agora eu não tenho mais a restrição. A força precisa ser constante. O ângulo não pode variar. Não, eu não tenho mais essa restrição. Então, eu cheguei bem próximo do que seria a nossa equação geral do trabalho. Eu vou generalizar ainda um pouquinho mais, tá? Veja, esse Fx aqui dentro da integral, ele pode variar em duas circunstâncias. Primeiro, o módulo da força varia. Então, esse Fx vai variar. Uma segunda situação, o módulo é constante, mas o ângulo varia.
tá? Porque lembra que essa é a componente, a projeção da força sobre o deslocamento. Se o ângulo variar, o Fx varia também. São as duas circunstâncias possíveis de eu ter aqui nessa situação. Mas aqui, eu ainda estou falando de Fx. Como é que eu posso generalizar ainda mais? Quando eu falo de Fx, eu estou supondo que o deslocamento ele está acontecendo apenas em uma direção, ou seja, eu tenho deslocamento retilíneo. Esse deslocamento não precisa necessariamente ser retilíneo, tá? Eu poderia ter um deslocamento nas direções x, y, z. E aí, mesmo que a força tenha orientação constante, o ângulo pode variar também, tá? Então, vamos ver. Nessa situação, a gente percebe que o ΔR só tem componente ΔX, tá? E o dr só tem, portanto, componente dx. Vamos ver quando tem componente dx, dy, dz, como é que fica. Aqui. Se a gente tem uma força com componente x, y, z e tem um deslocamento com componente x, y, z, e eu já estou colocando o deslocamento infinitesimal, tá? O que significa que eu vou usar a integral aqui agora. Aí sim, gente, nós temos a expressão geral para o trabalho. Pode ser usada para força constante, para força variável, trajetória retilínea, trajetória variável. Essa sim é a expressão que você pode aplicar em qualquer situação que sempre vai dar certo. Trabalho é a integral, desde a posição inicial até a posição final, do produto escalar do vetor força pelo vetor deslocamento, tá? Lembrando que esse produto escalar de FDR, lembra que a gente escreveu o produto escalar nas componentes? Por isso que é importante, né? Na hora que a gente vai fazer esse produto escalar, o que acontece? Os termos cruzados se cancelam, porque eles vão envolver produto escalar de I por J, I por K, J por K e etc. E ficam apenas os termos diretos, né? Ou seja, Fx dx, tá aqui, ó. Fy dy, que aparece aqui, Fz dz, que está aqui. Então, esse é o produto escalar de f dr quando eu tenho o caso bidimensional ou tridimensional. No caso unidimensional, fica mais simples, porque aí você vai ter só dx, tá? E vai ter só fx. Pode acontecer também, gente, da gente ter uma força que é uma força radial. Vou dar um exemplo para vocês. A força gravitacional, força centrípeta, é uma força radial, certo? E aí, ao invés de escrever componente x, y, z, eu vou escrever a componente radial. Espero o caminhão de gás. Eu vou ter somente a componente radial. Nós vamos ver mais para frente como é que fica essa situação específica. Nós vamos resolver, tá, o trabalho para o caso em que a força aplicada é, por exemplo, a força dada pela lei da gravitação universal. É um caso muito importante, que depois vocês vão rever lá para frente quando for fazer gravitação, mas a gente já começa a apresentar agora, que é para vocês se acostumando. Muito bem. Aí vamos lá. Se mais de uma força agir sobre um sistema e o sistema puder ser considerado como uma partícula, então o trabalho realizado sobre o sistema será o trabalho realizado pela força resultante. Vamos pegar a situação aqui, ó, de um sistema que pode ser considerado como uma partícula. Imagine que você tem uma bola de assopro. Uma bola de assopro é um sistema de partículas, certo? Você tem lá as diversas moléculas do gás dentro da bola. Porém, eu posso considerar as forças aplicadas sobre o centro de gravidade dessa bola de assopro. Então, quando eu falo trabalho realizado sobre um sistema, tá? Apenas quando o sistema pode ser considerado como uma partícula, significa dizer o seguinte: eu posso considerar que as forças que estão sendo aplicadas, elas são aplicadas no centro de gravidade desse sistema?
Sim. Então, pronto, esse sistema pode ser considerado como uma partícula. Outro exemplo, você tem um carro em movimento, você sabe que não é uma partícula, que é um corpo extenso, né? Mas quando eu falar, eu vou considerar o trabalho da força de gravidade. Vai estar sendo aplicado sobre o centro de massa, o centro de gravidade desse objeto. Então, tranquilo, eu posso usar essa expressão. Tá? Então, se expressarmos a força resultante na direção x como Fx, o trabalho total ou resultante realizado enquanto a partícula se desloca de xi para xf. Então, veja, eu estou considerando a força ao longo do deslocamento, vai ser a soma de todos os trabalhos. Por que a soma de todos os trabalhos? Porque eu estou considerando a situação de mais de uma força sendo aplicada, tá? A soma de todos os trabalhos vai ser chamada de trabalho externo. Então, veja que vai envolver as forças externas aplicadas sobre esse sistema, tá? Então, se envolve o trabalho externo, eu vou colocar aqui naquela integral que a gente tinha visto antes, a força resultante, que é a soma das forças aplicadas sobre o objeto. Gente, como é que eu diferencio o que é força externa de força interna, tá? Eu tenho que primeiro me perguntar qual é o sistema que eu estou considerando. Lembra aquele exemplo que a gente falou? Terra e Lua. Se eu estiver considerando um sistema que é só a Lua, a força da Terra sobre a Lua é uma força externa. Agora, se eu considerar o sistema Terra-Lua, então a força da Terra sobre a Lua ou a força da Lua sobre a Terra são forças internas do sistema. Então, esse conceito de externo ou interno depende do sistema que nós estamos considerando. A primeira coisa é olhar e falar quem que é o sistema ou a partícula que eu estou estudando. Ok, a partir daí eu sei dizer quem que é força interna e quem que é força externa. E isso aqui que eu chamo de trabalho total é a soma de todos os trabalhos realizados, né? Pelas forças externas, por isso que eu chamo de trabalho externo, e eu escrevo dessa fórmula aqui. Essa somatória, normalmente, ela vai poder sair da integral, né? Tanto é que eu estou escrevendo dessa forma. E eu sei que o trabalho de cada força vai ser o integral de FDR. Tá legal? Então, vamos agora relacionar o trabalho com energia cinética, tá? É um teorema importante na física, que é o que a gente chama de teorema do trabalho em energia cinética. E para demonstrar esse teorema, a gente parte justamente dessa última expressão que a gente viu lá no slide anterior. O trabalho total, né, ou chamado de trabalho externo, é a soma dos trabalhos de todas as forças, ou é o trabalho da força resultante, né, sobre a partícula. Muito bem, reescrevendo essa expressão aqui, lembrando que força resultante é massa vezes aceleração, considerando a massa constante, né, gente? Nós vamos chegar nessa expressão e aí nós vamos lembrar que a aceleração é o quê? É a derivada da velocidade. Então, veja que daqui para cá, eu só substituir a aceleração por dv dt. Aí eu faço o quê, gente? Eu faço um artifício matemático que é multiplicar essa expressão duas vezes por dx, no numerador e no denominador, tá? Veja que se eu cancelar isso aqui, vai dar no mesmo, certo? Só que, quando eu escrevo dessa forma, eu vou cancelar esse dx com esse dx aqui, certo? E esse dx dt eu vou escrever como velocidade. É o que eu fiz aqui, ó. Esse dv eu repeti aqui, tá? Esse dx eu cancelei com esse dx e esse dx dt se tornou a velocidade que eu escrevi aqui, ok? Então, antes eu tinha uma integral em dx e agora eu vou ter uma integral em dv. Por isso mesmo, você vai perceber que os limites da integral, eles mudam, tá? Aqui, como eu estou integrando em dx, que é a posição,
Então, eu vou desde a posição inicial até a posição final. Aqui, ó, eu passei a integrar em dv, que é a velocidade. Então, essa integral vai desde a velocidade inicial até a velocidade final. E nesse momento, a gente tem que lembrar que essa massa é constante, vai sair da integral, e eu vou ficar com a integral de v dv. A integral de v dv, gente, é v ao quadrado sobre 2, tá? Integrada nesses limites aqui, tá? Então, vai ficar assim, ó. O sobre 2 já ficou aqui, né? Aqui está o v ao quadrado, a massa saiu da integral, porque é constante. E a gente vai ficar, como é uma integral definida, né? Entre VI e VF, vai ficar meio de MVF ao quadrado menos meio de MVI ao quadrado. Ora, pessoal, mas acontece que vocês já sabem que meio de mv ao quadrado é definido como energia cinética, tá? No livro, essa energia cinética vai ser representado pela letra K, que corresponde a kinetic em inglês, tá? Às vezes no ensino médio a gente usa a palavra, a letrinha E com o índice C, né? Mas aqui o nosso livro usa a letra K. Da mesma forma que a energia potencial, que mais para frente a gente vai ver, ele não usa a letra E com índice P, ele usa a letra U para a energia potencial. Muito bem, então a energia cinética é meio de mv ao quadrado, então você percebe que nessa expressão aqui eu tenho a energia cinética final menos a energia cinética inicial, que é o que está representado aqui, ó, trabalho total ou trabalho das forças externas vai ser a energia cinética final menos a energia cinética inicial, que é a variação da energia cinética. Veja, pessoal, essa relação é uma relação geral. Ela vale para qualquer tipo de força. A única restrição é a seguinte, eu só posso aplicar essa relação quando eu estiver falando do trabalho da força resultante. É o trabalho total aplicado sobre a partícula, tá? Então, na hora que eu vou analisar o problema, eu tenho que ver quais são todas as forças sendo aplicadas, qual é a força resultante, e aí sim eu vou poder relacionar esse trabalho da força resultante com a variação da energia cinética. Significa dizer o quê? Que se a energia cinética não variar, a força resultante vale quanto? O trabalho realizado pela força resultante vale quanto? Vale zero, né? Se a energia cinética não varia, eu não tenho trabalho realizado pela força resultante. Tem diversas situações em que isso vai acontecer e é bom a gente saber disso para poder identificar. Às vezes, o trabalho de uma força não é zero, tá? Mas aí a gente olha para o problema e fala, mas espera aí, a energia cinética não variou. Então, não é somente essa força que está atuando sobre o objeto. E aí a gente vai buscar identificar quais são as outras forças, tá? Essa é uma estratégia muito utilizada na lista de exercícios. Então, fica esperto. A energia cinética não variou, o trabalho resultante foi zero. Muito bem. O livro dá essa tabela para a gente, tá? Das energias cinéticas típicas para vários objetos. Para que ele faz isso? Para a gente ter uma ideia do quanto que a energia cinética pode variar, gente. Só lembrando, eu sei que vocês já sabem, mas a unidade de energia cinética é a mesma unidade de trabalho, né? Que é o Joule. É claro, pois se a variação da energia cinética é igual ao trabalho, eles têm que estar expressos na mesma unidade. Muito bem, se a gente olha para cá, veja, se você tem a Terra orbitando o Sol, a energia cinética é da ordem de 10 elevado a 33 joules. Olha para isso. Enquanto que uma molécula de oxigênio no ar, tá? Uma molécula de O2, ela tem uma energia cinética da ordem de 6,6 vezes 10 a menos 21. Olha a diferença, gente. Até por isso, quando a gente vai falar em coisas muito pequenininhas, tipo moléculas, átomos, elétrons,
como a energia cinética é da ordem de grandeza muito pequena, muito menor do que as coisas do nosso dia a dia, nós vamos usar uma unidade diferenciada para esses sistemas microscópicos, tá? Eu vou falar um pouquinho dessa unidade lá na próxima aula, mas já adiantando, é o elétron-volt. Talvez vocês já tenham ouvido falar. O que eu quero chamar a atenção de vocês agora é para uma outra coisa aqui. Veja que ele está dando a velocidade escalar, tá? E a energia cinética da Terra orbitando o Sol. Mas acontece que nós sabemos que a Terra em torno do Sol, ela tem uma órbita elíptica e a velocidade não é constante. É mais ou menos isso aqui, ó. Eu não sei se vocês estudaram lá no ensino médio, mas de qualquer forma vocês vão estudar quando forem fazer Física 2, tá? As leis de Kepler. E uma das leis de Kepler, tá? Que é a lei das áreas, ela, eu não vou dar muitos detalhes aqui, mas para ela ser atendida é necessário que quando a Terra esteja próxima do Sol, ela se desloque mais rápido do que quando ela está distante. Eita, então por que ele está falando de uma velocidade só aqui e de uma energia cinética só, se a gente sabe que aqui, quando ela está no afélio, que é o ponto mais distante, a velocidade é menor do que quando ela está aqui no periélio, que é o ponto mais próximo do Sol. Gente, ele está fazendo uma aproximação que a gente faz muito em física, que é assim, eu sei que é elíptica, eu sei que existe tudo isso, mas para algumas coisas eu vou considerar aproximadamente circular, tá? Então, é uma aproximação que, em alguns casos, ajuda nas contas. Então, o que ele está falando? Ele está falando aqui de uma velocidade média, uma energia cinética média e, portanto, um raio médio, que é o que é utilizado, tá? Eu sei que a órbita é elíptica, mas eu uso um raio médio e considero aproximadamente circular. E falando em órbitas circulares, tem uma prevenção de armadilhas, tá? Aquelas coisas para a gente não se enganar. Está lá no livro que diz, que chama a atenção, tá? Para a energia cinética, o teorema do trabalho energia cinética, velocidade escalar e não velocidade vetorial. Tá? O teorema do trabalho energia cinética relaciona o trabalho com uma mudança na velocidade escalar de um sistema, não com uma mudança em sua velocidade vetorial. Por exemplo, se um objeto está em movimento circular uniforme, a sua velocidade escalar é constante. Embora a sua velocidade vetorial esteja mudando, nenhum trabalho é realizado sobre o objeto pela força que causa o movimento circular. Então, a gente está pegando justamente essa situação. Veja o vetor velocidade. Ele muda a direção, tá? E o sentido. Ele muda a orientação. Mas, se o movimento é circular uniforme, nós já sabemos de antemão que o módulo dessa velocidade é constante. Ora, pessoal, a energia cinética, ela depende da velocidade ao quadrado. Eu estou falando do módulo dessa velocidade elevado ao quadrado, certo? Então, eu posso dizer, sem medo de errar, que a energia cinética de um objeto em movimento circular uniforme não varia. Se a energia cinética não varia, o trabalho das forças resultantes é zero. Ora, mas eu sei que nessa situação a força resultante não é zero, tem uma força centrípeta, mas esse trabalho dessa força centrípeta vai ser zero. Até porque, se você olhar, a força centrípeta é radial e a velocidade é tangencial, ou seja, em qualquer ponto da trajetória, a força é perpendicular ao deslocamento. Força perpendicular ao deslocamento leva àquele cosseno que é 90 graus e, portanto, o trabalho vai ser zero, porque leva o cosseno de um ângulo que é 90 graus, o cosseno é zero, né? E o trabalho vai ser zero, tá? Um detalhe importantíssimo para a gente não esquecer, força centrípeta não realiza trabalho. Pessoal, vamos ficando por aqui. Na próxima aula a gente vai
olhar um pouco mais em detalhes para o trabalho da força-peso, tanto na situação em que a aceleração da gravidade é constante, quanto na situação em que ela é variável. Até lá!